Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmão Clarence. Meu nome é Renato de Lima, sou colaborador da casa já há alguns anos e hoje eu convido vocês a me acompanharem em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Antes, porém, de iniciar o nosso estudo, vou fazer uma leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, item 18, Bem e Mal Sofrer, que diz assim: Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer eles sejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa as consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre a fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não envia fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. Que possamos então agora fazer a nossa prece, para que possamos nos harmonizar com as vibrações do Cristo, com as vibrações da Casa de Clarence, para que o nosso estudo de hoje seja proveitoso. Convido vocês então a fechar os olhos, a pensar na figura do nosso Mestre Jesus e dizer assim na nossa prece: Amado Pai Celestial, querido amigo e Mestre Jesus, amigo de todas as horas, queridos irmãos da Casa de Clarencio, agradecemos a oportunidade que nos está sendo dada de nos mantermos unidos, apesar da distância, no trabalho e no aprendizado. Que possamos, amado Mestre Jesus, ter momentos proveitosos de estudo, onde poderemos aproveitar um pouco mais das luzes que nos chegam através do Espiritismo. Abençoa-nos, Senhor, que teu amor nos envolva, para que as nossas mentes e corações estejam abertos à tua divina influência e que possamos ter bons momentos de estudo em conjunto. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o nosso estudo de hoje se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz um estudo aprofundado das leis morais, que são leis naturais. E como são leis naturais, são leis criadas por Deus e que regem a nossa relação com os nossos semelhantes, com Deus e até com nós mesmos. Hoje o estudo será em torno da desigualdade das riquezas e das provas da riqueza e da miséria, temas que se encontram no capítulo 9, que trata da lei de igualdade. Riqueza e miséria são prontos extremos de uma mesma linha, sendo a riqueza representando o ponto em que há a abundância de bens materiais e a miséria, o ponto onde há a carência total dos bens materiais. Invariavelmente, ao longo da vida, nós nos posicionamos em algum lugar entre esses dois extremos, entre as infinitas variações que existem nesses dois extremos. E até ao longo da vida também, nossa posição pode mudar, podemos subir ou descer nessa escala, dependendo de como nós nos empenhamos nas tarefas que abraçamos, como nós interagimos com o mundo à nossa volta, qual a energia que a gente coloca nas tarefas que nós escolhemos. A gente pode efetivamente mudar de posição ao longo dessa linha. Mas quem efetivamente pode se dizer pobre ou rico? Independente da posição que a gente ocupe, sempre haverá alguém que tem mais do que nós e também alguém que tem menos do que nós. Será que o rico é só aquele que está sentado numa montanha de dinheiro e pobre é aquele que não tem o que comer ou não tem nem a roupa do corpo? Será que se eu tenho o suficiente para garantir o meu sustento, será que eu não parecerei rico aos olhos de quem não tem o que comer? Outra questão mais profunda: será que eu realmente possuo alguma coisa? Diante da morte, nós não temos que abandonar tudo que é material, inclusive o nosso corpo, para seguir a nossa jornada no plano espiritual? Será que eu carrego alguma coisa dos bens materiais?
Com certeza não, né? Nada efetivamente de bens materiais a gente carrega, somente aquilo de bens morais é que nós temos condições de levar diante da morte. Essa é a verdadeira riqueza. Mas então, se não possuímos nada de bens materiais, por que que alguns têm tantos e outros têm tão poucos? Kardec faz essa mesma pergunta na questão 814, quando ele diz assim: por que Deus concedeu uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? E aí os espíritos respondem: para experimentá-los de maneiras diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram. Ou seja, a riqueza e a pobreza são condições de vida que nos trazem experiências diferentes. E cabe também a nós aproveitarmos essas experiências de modos diferentes. Se a pobreza nos oferece carência de bens materiais, ela também nos oferece menos oportunidades de nos apegarmos a esses bens materiais. Enquanto que a riqueza, se por um lado traz também recursos para realizar mais coisas, de realizar grandes coisas, ela também nos oferece mais tentações de nos apegarmos ao que julgamos ter, né? E frequentemente, por exemplo, as pessoas que nada têm ou que têm pouco se apegam tão pouco ao que têm que a gente vê frequentemente situações em que pessoas que praticamente não têm nada tiram pouco que têm para ajudar o próximo, né? Porque eles não só não se apegam ao que possuem, como também entendem a dor do próximo que passa a carência da mesma maneira que ele, né? Um rico com certeza se apegará mais por possuir mais coisas, por ter mais coisas em seu encargo, ele terá mais dificuldades para fazer esse desprendimento. Se a gente pedir a um rico para abandonar a sua mansão e pedir a um pobre para abandonar o seu casebre, qual dos dois terá mais dificuldade de fazer essa entrega, de fazer esse abandono? Com certeza, aquele que tem mais terá mais dificuldades. Mas justamente esse abandono que a gente é chamado a fazer diante da morte. No momento da morte, a gente não tem que deixar tudo para trás, a gente não tem que deixar todos os nossos bens materiais para trás. Será que nós estamos preparados para esse momento? Ou será que nós estamos ainda nos apegando àquilo que julgamos possuir de bens materiais? Como é que estamos lidando com as bênçãos e com os bens que Deus colocou sob nossa responsabilidade? Se nada realmente possuímos, se tudo pertence a Deus, como mordomos de Deus, nós temos a obrigação de cuidar bem daquilo que Ele põe sobre a nossa responsabilidade. Não importa o volume de coisas que seja o que for que estão seja quais forem as posses que estiverem sobre as minhas mãos, eu tenho responsabilidade de aplicar esses bens não só para satisfazer as minhas necessidades, mas também para fazer o maior bem possível, para distribuir esse bem para aqueles que me cercam, para que também esses bens materiais possam contribuir com o bem-estar do meu irmão, daqueles que estão à minha volta. Vemos Kardec também preocupado com essas questões, nas perguntas 811 e 812, ele aborda esse assunto também, quando na 811 ele pergunta se a igualdade absoluta das riquezas é possível, e os espíritos respondem que não, porque a diversidade das faculdades dos caracteres a isso se opõe. Mas logo em seguida, na 812, ele pergunta se a igualdade de bem-estar é possível. E aí os espíritos respondem: o bem-estar é relativo e todos poderiam dele desfrutar, se assim se entendessem bem. Então, o que ele quer, o que os espíritos quiseram dizer com isso? Que se a gente pegasse todos os bens materiais do mundo e dividíssemos em partes iguais por todos os habitantes do planeta, em pouco tempo essa igualdade de posses seria desfeita naturalmente pelas diferenças de caracteres, diferenças de possibilidades e características de cada um. Uns acumulariam mais, outros perderiam o que têm, então essa igualdade não se estabeleceria.
Mas, em relação ao bem-estar, é possível que todos, independente da posição de riqueza que tenham, de bens materiais, tenham condições de desfrutar o bem-estar. Se hoje a gente vê situações em que muitos acumulam demais e outros quase não têm, não é porque não existam bens materiais suficientes no mundo inteiro. É porque o egoísmo faz com que uns acumulem demais ao ponto dos outros ficarem com pouco ou com quase nada. Então, o que falta na realidade é combater o egoísmo. Se nós nos tratássemos com menos egoísmo, o bem-estar seria possível e igual para todo mundo. Ainda na resposta da questão 812, ainda os espíritos ainda reforçam essa ideia quando dizem que o bem-estar também é obtido quando nos ocupamos de tarefas que nos trazem prazer. Portanto, se cada um empregasse o seu tempo e as suas energias naquilo que gosta de fazer, como as aptidões são diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer e ajudando-se mutuamente, todos desfrutariam de bem-estar. Ou seja, o fato dos caracteres serem diferentes também contribui para o bem-estar, porque se cada um se ocupar daquilo que gosta de fazer, daquilo que lhe traz prazer, se todos nós trabalharmos em colaboração, em harmonia, todas as tarefas que são necessárias seriam executadas, né? Não ficaria nada faltando. E todos se sentiriam bem, teriam bem-estar, porque estariam ocupando seu tempo naquilo que lhes traz prazer. Então, a diversidade de caracteres antes não é uma dificuldade, mas uma riqueza também, né? Que traz maiores possibilidades de realização quando nós trabalhamos em harmonia. O que nos faz falhar é quando nós, ao invés de trabalharmos em harmonia, ocupamos o nosso tempo ou nos dedicamos às nossas tarefas com egoísmo, pensando só no nosso bem-estar, sem pensar ou sem olhar para aqueles que necessitam e que estão ao nosso redor. Então, para que a gente consiga essa harmonia, é preciso que os homens se entendam e que haja com menos egoísmo e com mais amor ao próximo. Mas então nós podemos também perguntar, esse assunto também é abordado no Livro dos Espíritos. Mas há pessoas que estão na miséria por conta própria, que chegaram a essa condição por conta dos seus próprios erros, por conta das suas próprias escolhas. Não seria injusto responsabilizar a sociedade, não seria injusto nós termos que cuidar dessas pessoas que chegaram a essa condição pelo exercício do seu livre-arbítrio, pelas suas próprias escolhas? Os espíritos nos enviam uma resposta, né, também através da questão 813, onde eles falam que muitas vezes a própria sociedade, com sua indiferença e egoísmo, que empurra o indivíduo para o erro e para a miséria. Muitas vezes é a má educação que lhes falseia o discernimento em vez de sufocar-lhes as tendências. Então, o que os espíritos nos dizem aqui é que muitas vezes é a própria sociedade, pela falta de cuidado, pela falta de processos de educação dos seus indivíduos, que faz com que esses próprios indivíduos cometam erros e que falhem em suas escolhas. Então, não é a própria sociedade que deveria cuidar dos seus membros mais necessitados? Não cabe à própria sociedade a tarefa de educação moral dos seus membros? Não é essa uma tarefa da própria sociedade, da própria comunidade em que a gente vive? Faz parte dessa tarefa, parte da comunidade, cuidar dos seus membros mais necessitados, né? Uma sociedade que seguisse os ensinamentos do Cristo, a gente não veria justamente isso, os mais fortes cuidando daqueles mais fracos, daqueles mais necessitados. Então, não é essa a nossa tarefa como cristãos, numa sociedade que a gente busca, né, que seja cristã, nos cabe a tarefa, então, de tentar cuidar daqueles que são mais necessitados. É uma responsabilidade de todos nós. Se hoje ainda vivemos numa sociedade que ainda é injusta, né?
cabe-nos a tarefa de tentar minimizar essa injustiça dentro das nossas possibilidades. É claro que não temos aqui, nós individualmente, não temos a possibilidade de é, mudar o mundo como um todo, mas é através da colaboração individual de cada um que a sociedade vai se modificando. Jesus foi tão sábio que no momento em que ele nos deixou essa mensagem, ele mostrava qual era o caminho para uma verdadeira revolução, uma verdadeira transformação da sociedade, do mundo. Não é através das armas nem da força bruta que a gente realiza essa transformação, mas é através da reforma íntima. À medida que nós realizamos a nossa reforma íntima, à medida que nós nos empenhamos em melhorarmos as nossas atitudes, em nos desvencilharmos do egoísmo e do orgulho que ainda habita o nosso coração, é que nós estamos contribuindo para a reformulação da sociedade como um todo. É o trabalho de cada um individualmente que, somado, vai transformar a nossa sociedade. Não é a sociedade que de fora vai nos forçar a uma transformação. Então, que a gente possa então voltar as nossas forças e as nossas dedicações, os nossos desejos de mudança para o único lugar onde nós realmente temos possibilidades de realizar mudanças, que é dentro de nós mesmos, dentro das nossas próprias atitudes. Que a gente possa avaliar as nossas atitudes para ver onde nós podemos melhorar, onde nós podemos nos tornar melhores e nos distanciarmos do orgulho e egoísmo que estão na base de todas as nossas imperfeições. Que assim a gente estará colaborando para que a gente tenha efetivamente uma sociedade mais justa, onde essas desigualdades de riquezas não sejam tão evidentes, tão gritantes, e onde haja efetivamente o bem-estar para todos, como próprios espíritos aqui nos ensinam que é possível sim, não é uma coisa fantasiosa ou uma utopia inalcançável. É algo que se realizará e que eles dizem aqui para a gente no Livro dos Espíritos que ocorrerá no dia em que o homem praticar a lei da justiça. Que a gente possa, então, estar com os nossos olhos atentos a nós mesmos para ver se nas nossas atitudes cotidianas nós estamos aplicando essa lei de justiça conforme Jesus nos mostrou. Não como a justiça do mundo, que ainda é muito imperfeita, mas como a justiça que o Evangelho nos traz. A justiça do amor ao próximo, a justiça do fazer com o outro somente aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos com nós mesmos. Essa é a verdadeira justiça, esse é um verdadeiro parâmetro que nós devemos nos guiar e nos orientar para, se nós realmente desejamos criar e ajudar a construir um mundo melhor. Né? Se no que toca aos bens materiais, nós temos algo que esteja sob nosso poder, ou seja, que se a gente tem alguns bens materiais que consideramos nossos, né? Que na verdade a gente já viu que não são nossos, mas que estão sob a nossa responsabilidade, que a gente possa avaliar, será que nós estamos aplicando esses bens da melhor maneira possível? Será que eu estou atento às oportunidades de auxílio ao próximo que está sendo ofertada a mim cotidianamente? Com certeza haverão situações ao longo das nossas vidas que a gente vai ser chamado a colaborar, a gente vai ser chamado, desde que a gente esteja atento, a gente vai perceber que existem possibilidades de auxílio, que existem, às vezes, pessoas necessitadas ou tarefas a serem executadas que nós podemos auxiliar. E ninguém é tão pobre que não possa oferecer alguma coisa. Se não posso oferecer nada de bens materiais, que eu possa oferecer algo de mim mesmo, do meu tempo, das minhas energias, das minhas palavras, dos meus sentimentos, da minha dedicação, que eu possa oferecer algo de mim e estar sempre atento àqueles que mais necessitam. É essa a tarefa que Deus espera de nós, né? Se nós já ouvimos o chamado do Cristo, que há muitos anos já nos chamou, quando ele nos disse lá, ainda no seu Evangelho, né? Aquele que quiser me seguir, que abandone-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Se a gente já ouviu esse chamado, é importante que a gente
esteja apto, a gente esteja atento às oportunidades que nos serão dadas de fazer o bem, de ajudar o próximo. Que nosso Senhor estará sempre pronto a nos ajudar e a nos orientar no caminho desse auxílio. Se ainda, além de cristãos, nós abraçamos a doutrina espírita, se nos julgamos espíritas, e o Espiritismo tem como lema fora da caridade não há salvação, menos desculpa temos ainda de ficarmos indiferentes diante do sofrimento alheio. Que essas oportunidades não nos passem desapercebidas, que busquemos ser estandartes vivos da bandeira do Cristo. Nesses momentos em que nós estamos sendo chamados a cooperar com Cristo, principalmente nesses momentos tão difíceis em que vivemos, nós estamos sendo chamados a reafirmar a nossa fé, nós estamos sendo chamados a reafirmar as nossas convicções, a participar do trabalho do Cristo. Que possamos ouvir o chamado do Mestre, possamos unir forças a Ele no trabalho de auxílio às suas ovelhas mais necessitadas. Que nesses momentos em que as tribulações estão mais fortes, em que nós percebemos no mundo as dores do parto de uma nova era, é nas mãos do Cristo que está o leme desse barco. É nas suas mãos que estão as rédeas do infinito que vão guiar a humanidade por uma vida melhor, por um momento melhor no nosso mundo. Né? Que nós possamos colaborar de forma que aqueles que nos vejam também enxerguem o Cristo. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, que depois de levar uma vida inteira divulgando o Evangelho do Cristo em todos os recantos mais distantes do mundo, passando por necessidades extremas, dificuldades inimagináveis, ele dizia assim: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que possamos ser bandeiras vivas da mensagem do Cristo, que possamos realmente abraçarmos a ideia cristã com todo o nosso coração, para que aqueles que percebam a nossa atitude vejam não só a nossa atitude, mas a atitude de Cristo agindo através de nós. Nos cabe a tarefa, diante dessas dificuldades que hoje vivemos, de colaborar com Cristo para minimizar as dores daqueles que tivermos possibilidade. Que dentro do nosso círculo de influência, dentro dos nossos círculos de relacionamento, que a gente possa sempre estar atentos para dar o melhor de nós aos nossos irmãos, que possamos estar prontos para seguir com Cristo na tarefa do bem, que Ele estará sempre ao nosso lado, nos ajudando a vencer as nossas fraquezas. Que essa seja a nossa mensagem de reflexão do estudo de hoje. Que hoje nós possamos nos voltar inteiramente para o Cristo, para agir em harmonia com seu amor e sermos instrumentos desse amor no plano material. Que as riquezas que estão sobre nossas posses possamos ser bons mordomos e possamos utilizá-las com sabedoria, segundo aquilo que Deus espera de nós. Possamos agora então, meus irmãos, para encerrar o nosso estudo da manhã de hoje, do dia de hoje, desculpa, ler um texto de Emmanuel que está no livro Fonte Viva, que é o texto número 177, e que fala sobre as riquezas para o céu. O texto de Emmanuel diz assim: quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra como devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana,
que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude, incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Que essa mensagem do nosso irmão Emmanuel possa ficar então para a nossa reflexão, que nós possamos, como ele mesmo nos disse aqui, representando a mensagem do Cristo, com certeza, possamos ajuntar os tesouros do céu, né? Nos esforçando para dar o melhor de nós e cultivarmos os melhores sentimentos de amor e de caridade que Deus colocou em nossos corações. Cristo nos amparará sempre e nos permitirá vencer as nossas imperfeições, se assim o desejarmos. Que a graça de Deus esteja conosco e que possamos agora então encerrar nosso estudo da noite de hoje fazendo mais uma prece de agradecimento. Então convido vocês a mais uma vez se unirem a mim em prece dizendo assim: amado Pai Celestial, querido amigo e mestre Jesus, agradecemos esses momentos de estudo, de aprendizado que nos foi ofertado. Agradecemos essas luzes que nos chegam através do Espiritismo e da Casa de Clarence, que com tanto carinho nos acolhe, que nesses momentos difíceis ainda nos mantém unidos em torno de Ti, amado Mestre Jesus. Que possamos, sintonizados com o bem, sintonizados com Teu amor, dar o melhor de nós aos nossos irmãos, estarmos sempre prontos a ouvir o Teu chamado e a colaborar com a Tua obra onde quer que estejamos. Que a Tua luz, a Tua graça esteja conosco, que a Tua paz seja nossa companheira agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês.